Olá, queridos, paz de Cristo, uma satisfação mais uma vez estarmos juntos aqui no meu canal no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial, e nessa ocasião trataremos da lição de número 13, portanto, fechando mais um trimestre para a glória de Deus. E aqui ressalto a você que esse canal ele é pensado para você. Aqui analisamos as publicações da editora Central Gospel e no próximo trimestre, agora que inicia já mês que vem, agora em outubro de 2023, nós além de abordarmos as lições da Central Gospel, também analisaremos as lições publicadas pela editora CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Portanto, 2 vídeos semanais relacionados à EBD e além de outros vídeos também de temas teológicos diversos. E aqui então, portanto, quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação e pela sua colaboração. Aqui ressalto, está aí na sua tela, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar. O canal é para você, crescendo pela palavra, e também está aí no seu rodapé, nessa legenda vermelha, o nosso endereço, pastor Gilson Paulo Oficial, bem como também o telefone de contato para uma agenda na sua igreja, uma atividade que você queira fazer e contar com a minha participação. Para além disso, o telefone também é o meu Pix, é 219-8477-8523, e nesse canal você pode investir, porque é uma forma de você abençoar a minha vida e também aqui aprimorar a dinâmica, o equipamento desse canal. Eu estou querendo comprar um microfone novo, esse aqui é muito ruim, já estou um bom tempo já na expectativa, aguardando aí o mover de Deus e que Deus mova o seu coração para colaborar e compartilhar aqui conosco, beleza? Dito isso aqui, nós vamos comentar aqui a lição de número 13. E nessa lição 13, ela versará sobre o seguinte assunto aí na sua tela. Isso, ó. Os dons espirituais e os dons de serviço. Os dons espirituais e os dons de serviço. Né? Aqui ressaltando que aqui no meu canal, inclusive, já tem aqui um vídeo inteiro sobre o ministério do diaconato. E eu trato nesse vídeo as grandezas dos chamados para servir, a importância do serviço que nós prestamos para Deus. Aqui então eu vou fazer só uma pincelada e vou dar um destaque sobre os dons espirituais, sobretudo os descritos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, em que Paulo enumera pelo menos 9 deles. Aí é uma discussão se são 9, se são mais, enfim. O fato é que vamos pensar nesses 9 descritos citados por Paulo no contexto da sua carta aos Coríntios, na qual ele orientou e ensinou a igreja como tratar e ser usada nos dons espirituais para a saúde do corpo e não para a promoção humana, beleza? Aqui, antes de começar a minha fala, eu quero aqui te indicar esse perfil, doces.rafa. Essa menina é minha filha, por um acaso. Ela tem uma empresa de doces. Ela atende nessa linha de festas, aniversário de casamento, de 15 anos, formatura, festa qualquer. Se você quiser ter um doce de qualidade, de excelência, é só entrar no perfil da Rafaela. Esse aí é o endereço do Instagram dela, @doces da Rafa. Faça lá o seu contato, envie mensagem no direct, ela vai te atender e você terá assim, né, o prazer de pagar barato para um produto de excelência, saborosos. Você pode ir lá tentar e ser uma fonte de você aí ser bem atendido, beleza? Aqui avançando. A nossa lição de hoje, a 13, dons espirituais e dons de serviço. Os textos básicos se encontram nas cartas de Paulo, tanto a Corinto, aos Coríntios, bem como também aos Romanos. São 2 textos, né? 1 Coríntios 12, 1, 4 ao 10 e 28, e aos Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8, nos quais citam alguns dons de serviço, né, em que a pessoa tem que trabalhar e ser também usada por Deus na área também do serviço. O texto áureo está aí, mas um só é o mesmo Espírito, opera tudo, todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer, como quer. Percebe-se, portanto, que no que diz respeito aos dons do Espírito,
é uma ação espiritual do próprio Espírito, e ele os distribui, os dons, dentro daquilo que ele entende satisfazer a sua vontade. Tem a ver, portanto, com a soberania do Espírito Santo, tendo o privilégio de usar-nos, ou nós sermos usados por ele na promoção, no fortalecimento, na exortação, na edificação do povo de Deus. Beleza? Vamos lá então aqui. Como sempre, os objetivos da lição são tríplice. Aqui nós temos 3 deles: discernir a natureza e o propósito dos dons espirituais do serviço. Segundo, identificar as 3 categorias principais dos dons espirituais. E por fim, entender-se como alguém a quem o Espírito Santo quer usar com dons espirituais e de serviço. Ou seja, você está incluso nos projetos, nos propósitos de Deus. É forte, né? Na minha palavra aqui introdutória, você encontra o seguinte, ó: esta dispensação, essa atual, da graça, inaugurada com morte e ressurreição de Jesus, portanto, decorrente da manifestação do Verbo divino, essa dispensação ela é chamada de dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo. Porque nesse contexto, o agente operacional, assim digamos, quem opera, quem realiza, quem aplica a vida de Deus nesse contexto é o Espírito Santo. Ele começa no processo inteiro, tanto no que diz respeito à conversão, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, como na construção do caráter de Cristo em nós, bem como também, é claro, na dotação de poder para fazer valer e realizar a obra de Deus com excelência. É a dispensação do Espírito, Atos dos Apóstolos, manifesta essa presença poderosa e pulsante, essa efusão do Espírito na vida da igreja. Inclusive, alguns chamam esse livro de Atos do Espírito Santo. Ele tem a proeminência, a condução, a égide do Espírito Santo. E aqui tem uns dados aqui informativos para reforçar esse poder do Espírito Santo. Há uma estimativa aqui em números gerais, né? Claro que esses dados é difícil ter uma fonte segura para precisar essas informações, até no Brasil, por conta desse atraso do censo de 2010 e agora 2020, que foi protelado, e estamos aguardando a publicação desses dados. Então aqui há uma estimativa, né, desses números, mas em linhas gerais, grosso modo, temos aí no mundo inteiro os protestantes, não cristãos, mas protestantes, no mundo inteiro, aí estima-se que já estamos quase perto de 1 bilhão, 980 milhões de pessoas no mundo são protestantes, das quais 70% de vertente pentecostal, aquelas que acreditam na manifestação, né, dos dons espirituais. Portanto, a maioria esmagadora dos cristãos no mundo são de vertente pentecostal. Daí uma ideia para você pensar. Quem nega a temporalidade, quem nega a atualidade dos dons espirituais, tem que pensar até na lógica. Como assim? Se mais de 70% dos cristãos no mundo, protestantes no mundo, são de vertente pentecostal, quer dizer que se essa turma toda está louca, inventando moda, ou tendo frenesi, algum tipo de devaneio, são pessoas que falam ou acreditam nas evidências do falar em línguas estranhas, nos dons espirituais, e tem muitos cristãos, tá, que são oriundos ou pertencentes às ditas igrejas reformadas, igrejas históricas, aí para entender, presbiteriana, metodista, congregacional, luterana, pessoas que são batizadas no Espírito Santo, que falam línguas, que no seu dia a dia, no âmbito litúrgico, na comunidade, não dão vazão, né, para essas questões, mas na vida particular, privada, são pessoas de fato que têm uma vida dotada dessas manifestações do Espírito Santo. No Brasil, estima-se já agora, estamos aguardando os dados atualizados do censo de 2022, que sairá agora, estima-se que já somos protestantes no Brasil 60 milhões, dos quais 75% pentecostais. Aí dá aí um total de 45 milhões de pessoas, de cristãos protestantes no Brasil de confissão pentecostal.
Atos 2 aqui em pleno vigor, em plena atualização. Aí é uma questão assim, até assim, ilógica negar e dizer que houve uma cessação, que cessou essas evidências. É como pensar que a igreja brasileira, na sua maioria, está doente ou está inventando coisas do que não se pode sustentar. Os próprios fatos, a realidade concreta manifesta, declara que os dons continuam operando de maneira semelhante a Atos 2, tá? Aqui, Atos 2 tem esse papel importante, Essa presença e atuação do Espírito Santo para equipar a igreja, equipar a igreja com o poder do alto para o serviço. Essa dotação de poder, essa presença poderosa do Espírito Santo, essa atuação dinâmica do Espírito na vida da igreja visa essa questão: capacitar, preparar, dotar, equipar a igreja para o serviço para fortalecer a igreja, o corpo de Cristo, como também para pregar o evangelho a toda criatura, a partir não de sabedoria humana, não de sublimidade de palavras, não com palavras persuasivas, como você encontra esses textos na carta de Paulo aos Coríntios, mas para demonstração de poder que cura, poder que liberta e poder que capacita a vivermos uma vida cristã autêntica, digna dos servos de Jesus, beleza? Para demonstrar também que todos estão incluídos na promessa. Atos 2 tem esse tom, esse caráter universal, que atingiu pessoas de vários naipes, de vários níveis, de várias origens, povos de todas as nações estavam ali representados e foram também alcançadas as pessoas pelo poder, pela pregação de Pedro, naquele discurso maravilhoso no qual quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, beleza? Para demonstrar que esta dispensação é profética, ou seja, tem a ver com a ação do Espírito Santo. Tomara que todos fossem profetas, disse Moisés, sobre toda a carne, disse Joel. Pedro reforçou esse derramamento do Espírito sobre toda a carne de modo indistinto, de modo inclusivo e de modo total e completo para aqueles que creem e desejam e esperam e buscam a presença poderosa do Espírito Santo. Aqui, antes de avançar aqui, não, eu vou com calma aqui para você não se perder. Aqui, as ações do Espírito Santo. É porque há um ponto de tensão quando se fala em Espírito Santo e tal, essa coisa toda, uma má compreensão doutrinária. Até caberia aqui um vídeo próprio para tratar exclusivamente das dinâmicas operacionais do Espírito Santo na vida da igreja, das pessoas, mas aqui em linhas gerais, salvação é o lugar onde tudo começa. O Espírito Santo, ele é o agente aplicador da salvação. Deus idealizou, Jesus executou o plano, Deus idealizou o plano, Jesus executou o plano, o Pai está consumado, e no caso de Deus, antes da fundação do mundo, Jesus veio e executou, o Pai está consumado, realizado, ele deu cabo, concretude, o que Deus havia idealizado, e o Espírito Santo aplica isso no coração das pessoas, porque ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele que confronta, ele que aplica a palavra, ele que vai ao encontro, ele que dá essa ambiência de aceitação, portanto é a ação do Espírito Santo, de sorte que aqui eu afirmo categoricamente que toda pessoa que confessa que Jesus é o Senhor, com a sua boca e crê do coração que ele é o Senhor, está salva. O Espírito Santo não é dado para quem foi batizado no Espírito, é dado para quem obedece a palavra, para quem crê em Jesus. Todo cristão autêntico, ele é selado pelo Espírito Santo. Este selo tem a ver com pertencimento, com propriedade. Ao aceitar a Jesus, a pessoa, portanto, nasce de novo, há regeneração, há essa justificação pela fé, que é resultante desse pacote de salvação que se dá a partir da fé e da decisão de se arrepender e, portanto, nascer de novo e ser declarado justo pela fé em Cristo e acesso ao mundo de Deus mediante a graça do Senhor que está impregnando o coração da pessoa. Então, a Bíblia diz que ele deu o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. A pessoa aceitou a Jesus de coração, ela passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Ela se arrependeu dos pecados,
Ela antes, velha criatura, agora nova criatura. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, morto para o mundo, morto para o pecado e vivo para Deus. A pessoa, ao citar Jesus, ela se batiza em Cristo, ela morre com Cristo, que portanto nasce, surge para uma nova realidade, uma realidade com a mentalidade de Deus, como filho de Deus, portanto uma nova criação, uma nova criatura. Isso não tem a ver com batismo no Espírito Santo, tem a ver de verdade com a aceitação do Filho de Deus. Esse evangelho será pregado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Né? Assim, essa crença, esse crer, entregar a vida para Jesus, não está relacionada a batismo com o Espírito Santo. É uma aceitação pessoal que, portanto, a pessoa decide entregar a sua vida para Jesus, resultado da operação do Espírito Santo nesse primeiro nível, digamos assim, de operacionalidade do Espírito. E esse Espírito Santo continua a trabalhar na vida do convertido. Esse trabalho segundo, essa segunda etapa, digamos assim, que é uma etapa contínua e constante na vida do cristão, é para tratar, transformar o seu caráter, levando-o a ser cada vez mais parecido com Jesus, desenvolvendo nele, no seu caráter, o chamado fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essa vida transformada dia a dia, cotidianamente, até que ele alcance a estatura de varão perfeito, homem capaz e apto para toda boa obra, mediante a aplicação da palavra, na unção do Espírito Santo. Ele vai moldando, tirando de nós as mazelas, derramando em nosso coração o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele continua a operar, continua a moldar esse vaso de barro, cuja excelência é o poder de Deus. Então você veja, ele atua na conversão, atua na transformação do ser, do caráter, mas também atua para liberar poder para realizar a obra. O Espírito Santo não somente convence do pecado, e portanto a pessoa se converte, não somente transforma o caráter, portanto a pessoa fica parecida com Jesus, ele também dota, libera poder. E aqui que é um ponto de tensão para alguns cristãos protestantes, esse poder que os pentecostais defendem a partir da efusão do Espírito e das manifestações dos dons espirituais, aqui é um ponto de tensão. Para alguns, não, essas evidências aconteceram, porém, somente no primeiro século, na era apostólica. Pós a implementação da igreja, esses poderes, essas evidências cessaram. Ora, não tem base alguma para afirmar isso. Atos dos Apóstolos é um livro doutrinário, portanto, um livro normativo. É um teor dele, um caráter histórico, mas é um histórico normativo. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para instruir, redaguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja sábio e apto para toda boa obra. E se encaixa também, se aplica ao livro de Atos. Atos não é somente um relato histórico frio e distante, não. É uma demonstração, inclusive demonstrando que a igreja pode viver debaixo do poder do Espírito Santo, mesmo inclusive tendo um problema comportamental, que essas manifestações são resolvidas, são sanadas quando permite-se com que o Espírito Santo atue e opere e, portanto, santificando essa igreja cada vez mais. Essa aqui, a ideia do poder, é constante. Você encontra essa evidência que iniciou-se enquanto início também de cumprimento de profecia de Joel 2, Atos 2, que Pedro usa a palavra e faz menção ao que foi dito lá em Joel 2, 28 em diante, né? Mas nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse derramar do espírito ali evidenciado no falar em outras línguas, nessa glossolalia, nas línguas estranhas que as pessoas falavam e outros ouviam nos seus próprios idiomas. Uma manifestação extraordinária de Deus presente naquele momento.
Ali, de fato, e todos foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E aqui também há um ponto de tensão, que não vou abordar aqui porque o tempo vai se esgotar, mas caberia uma explicação. Em que consiste alguém cheio do Espírito Santo? Há quem diga que a pessoa pode ser cheia sem ser batizada. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia. Todas as vezes que a expressão "e foram cheios do Espírito Santo", né, e caiu-lhes o Espírito Santo, e todos receberam o Espírito Santo, são expressões diversas para retratar o mesmo fenômeno, o fenômeno do batismo no e com o Espírito Santo. Para ser de fato cheio é preciso ter essa experiência pós-salvação a partir do derramamento profícuo e profundo do Espírito Santo na vida da pessoa. Tá? Uma coisa é ser selado, está lá em Efésios 3:30, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Aí o selo é pertencimento e salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus, no texto lá de Romanos. Então aqui tem a ver com salvação, mas poder, dotação, ser cheio, de fato é mergulhar, ser dominado pelo Espírito Santo, para realizar a obra com poder, com autoridade, com ousadia. Deus ainda batiza com o Espírito Santo nos dias de hoje. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo nos dias de hoje. Haja vista quase 45 milhões de brasileiros confessam a fé protestante nessa vertente pentecostal que foi redinamizada na Rua Azusa no início do século XX. Mas ali não tem a ver com essa questão de começou a operalizar. Não, é porque há uma distinção entre pentecostalismo, o movimento pentecostal, e a pentecostalidade, que é um outro conceito que tem a ver com as ações do Espírito Santo ao longo da história. Veja aqui, não vou estar no momento aqui da história do pentecostalismo, porque também aqui caberia uma sequência de vídeos sobre esse assunto. Mas aqui, grosso modo, é esse poder para realizar a obra, que é o batismo, no qual inicia uma nova etapa na vida do cristão, na qual ele tem acesso aos dons espirituais. Tá? Esse batismo no Espírito Santo é a abertura, é o abrir das portas para uma dinâmica de uma vida marcada pelo poder do Espírito Santo, evidenciado nas manifestações dos dons espirituais. Beleza? Eu sei que você está aí com muitas dúvidas, muitas perguntas, mas pode fazê-los aí no caso nos comentários, que aí na medida do possível vamos comentar em nome do Senhor. Vamos lá aqui avançar, tá? Analisando aqui, antes de avançar aqui, permita-me dar uma breve, quando você lê Atos 2 e 3, Atos 2, que é a parte conclusiva do sermão de Pedro, e que o que faremos, pois, para os galileus? E Pedro está na palavra disso, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, né? Para que venha um refrigério pela sua presença e cada um receba o dom do Espírito Santo. Aquele dom do Espírito Santo tem a ver com o batismo. E essa promessa diz respeito não somente a vós, né? A vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto o vosso Deus, o Senhor, chamar. Ali, dom do Espírito Santo tem a ver com esse derramamento do Espírito de Deus, tá bom? Porque você pode ver que a igreja que estava no cenáculo, aguardando o derramamento, já possuía nela o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, disse lá Jesus pós-ressurreição. Né? Ali, no caso Atos 2, que tem essa infusão no dia de Pentecoste, que aqui o assunto é muito vasto, não vou aqui entrar no mérito, estou aqui querendo cortar esse manto e avançar. Né? Ali foi o cumprimento da promessa que diz respeito ao derramamento poderoso do Espírito Santo que estourou, digamos assim, né? Derramou o limite e tem uma nova dinâmica e uma nova atitude de comportamento em relação à ousadia, à fé, à intrepidez. Eles estavam com medo, e agora, pós-batismo, Pedro prega a palavra, enfrenta Sinédrio e é uma dinâmica poderosa que acontece a partir dessa experiência tão incomum, extraordinária, que você deseja e precisa pedir e buscar a Deus para poder experimentar essa coisa maravilhosa chamada batismo no Espírito Santo. Bem, isso dito,
aqui pensando já em 1 Coríntios capítulo 12, não vou tratar todos os versículos, somente aqui algumas questões desse texto, desse bloco aqui, é importante. É bom que você analisar logo de cara, porque o texto bíblico fala, né, acerca dos dons, o versículo 1, acerca dos dons, Paulo afirma, não quero, não é da minha vontade, não é do meu interesse, não é da minha intenção, você não pode, está errado, não quero que vocês sejam, ou que sejais, ignorantes, que vocês não saibam, não tenham conhecimento, não, está errado, vocês precisam conhecer, entender, compreender, discernir, se aprofundar, é um tema importante, relevante, eu não quero, não é da minha vontade, não é da vontade apostólica, que haja uma ignorância em relação a essas questões relativas aos dons espirituais, não quero. Então aqui é um princípio, se ele não quer, é importante você saber. É tão verdade que esse texto, né, ao mesmo tempo que ele afirma que não quer, também ele afirma, buscai com zelo os dons espirituais. Além de que você não pode ser ignorante, você precisa com zelo, dedicação, esmero, entrega, né, com vontade, buscar, tem a ver com esforço, buscar com zelo os dons espirituais e principalmente de profetizar. Que quem profetiza edifica a igreja. Está no texto lá. Então, assim, ao mesmo tempo que ele explica, explana, expõe, traduz, aprofunda, encoraja também a buscar, e buscar com zelo, e buscar com ousadia, e buscar com intenção, e buscar com propósito, para experimentar os dons espirituais, e especialmente o dom de profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Meu irmão. Então aqui, aí ele começa já descrevendo algumas questões, no verso 4 diz assim, existe a diversidade de dons, ação soberana do Espírito Santo. Ao falar de dons espirituais, o agente atuante é o Espírito Santo, portanto, dons espirituais. Existe diversidade de dons, ação soberana do Espírito Santo, porque ele dá a cada um conforme quer. Mas é a ação direta do Espírito Santo nessa economia harmônica da Santíssima Trindade. Há diversidade de ministérios. Quem dá dons aos homens ministeriais é Jesus, ação soberana de Cristo. Está lá aos Efésios, capítulo 4, que você inclusive teve aula semana passada, e é aqui no meu canal um vídeo sobre os dons ministeriais. Há diversidade de operações, ele amplia o leque de atuação de Deus. Ação soberana de Deus. Pode ver lá o texto lá, verso 4, 5, 6, versículo 4, 5, 6, que ele vai separando esses pacotes de atuações, não importa, mas todos eles com uma ação harmônica e poderosa resultante da operação da Santíssima Trindade. Ok, querido? Agora, aqui o 7. A manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, é dada, portanto, é um dom. É um carisma, é carismata, tem a ver com concessão, tem a ver com presente, não tem a ver com propriedade, não tem a ver com compra, não tem a ver com mérito, tem a ver com soberania e com liberação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é dada a cada um na sua individuação, na sua individualidade, na sua particularidade, no seu personalidade, a sua personalidade, a sua persona, na sua temperança, quem dialoga, conversa, interage nessa dinâmica pessoal é o Espírito Santo. A cada um para o que for útil, não é à toa, não é para exibição, não é para se apresentar, não é para exibição ou um destaque da pessoa, é para o que é útil. Aqui útil tem a ver com a saúde da igreja, do corpo, enfim, vamos por parte, né? E aí ele cita os 9. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele vai citar alguns, né? No versículo 8. Os 9. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Aqui é um pacote, um catálogo ou uma lista, né, de dons. Alguns dizem que não é completa, outros dizem que sim, tá, mas ao fim e ao cabo nós trabalhamos com a ideia dos 9 dons espirituais.
9 dons espirituais. Tem os dons de serviço, lá de Romanos. Vamos aqui pensar nesses 9 dons aqui e tentar entender essa lista que Paulo estabelece na igreja de Corinto, uma igreja que tinha muito problema comportamental. Você viu lá, sabe, no início da igreja, aí tem uma situação enorme em relação à situação da igreja, mas que nela era cheia, não lhe faltava dom algum, o Espírito Santo estava atuando no coração daquelas pessoas para que elas pudessem entender, compreender e saber como utilizar os dons espirituais. E Paulo, com sua pena doutrinária, escreve, orienta, ensina, respondendo algumas perguntas que as pessoas fizeram para ele, seja da família de Cloé ou dos irmãos que foram visitar oriundos de Corinto, e Paulo dá essa instrução e envia essa carta para eles, ok? O 11. Mas um só é o mesmo Espírito, não importa o dom, seja a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. São uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa multiforme operação do Espírito que é impactante, ele dá a cada um conforme quer para o que for útil. Quem determina e estabelece é ele. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ninguém vai manipular, controlar, determinar, usar o Espírito Santo. Ele que nos usa para a glória de Deus e para a edificação da sua amada igreja. Vamos aqui avançar. É só o começo da minha observação. Já são 30 minutos, eu vou aqui usar mais 20 para poder fechar esse pacote. Veja, definição. O que é dom espiritual? Uma definição que eu acho interessante, tem trocentas. Esta é a manifestação do Espírito Santo que capacita a pessoa a atender às necessidades do corpo de Cristo. Veja, uma manifestação, uma revelação, uma presença, uma evidência, uma evidenciação, uma manifestação do Espírito Santo que capacita, que dá condições, capacita a pessoa a atender. Portanto, os dons têm a ver com ajudar, com o outro, não consigo em si, mas com o outro. Atender às necessidades, né? As demandas, as necessidades do corpo de Cristo. Então, o foco dos dons, repito aqui, visam atender às necessidades, às demandas da igreja, do corpo de Cristo, a igreja. Dom tem a ver, é uma ação graciosa, não tem a ver com a habilidade, ou com a fidelidade, ou com a vida impecável das pessoas, o que gera então um problema para nós, né? Às vezes a pessoa não tem uma vida tão satisfatória e Deus a usa em dons espirituais. A gente fica questionando tal, porque não tem a ver com mérito, tem a ver com a decisão soberana do Espírito Santo. E se a pessoa vai ou não ser salva, são outras questões. Eu sei, entendo biblicamente, não se pode colocar o fruto do Espírito abaixo dos dons. Não se pode botar os dons do Espírito acima do fruto. Porque a pessoa pode até ser usada nos dons, mas não tiver o fruto, não vai ser salva. Os dons não salvam. Os dons edificam pessoas. Quem salva, a marca do salvo, é o fruto do Espírito. Mas, pastor, qual é o fruto? Está lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Tem muita gente que é usada nos dons espirituais, mas tem uma vida conturbada, uma vida torta, uma vida torpe, uma vida comprometedora. Não é à toa que naquele dia, Senhor, no teu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas, operei milagre. Apartai-vos de mim, vós que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E aqui é interessante que no meio pentecostal tem muito disso, vamos combinar. A pessoa pensa que só porque Deus a utilizou, usa no dom A, dom B, dom C, ela pensa que está legitimando, concordando com a sua prática promíscua. Negativo. Eu ouvi uma frase
que é preciso entendê-la no seu contexto, mas como fundo de verdade, é Deus nesse sentido é interesseiro. Ele utiliza. Agora, se a pessoa vai de fato servi-la, é com a pessoa. Deus deseja que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade e que seja salvo. Mas para tanto é preciso ter o caráter de Cristo, uma vida com Cristo, andar como ele andou, pensar como ele andou, viver como ele viveu e, portanto, ser um Cristo em miniatura. Agora, o dom é uma ação graciosa de Deus. É o chamado carismatos pneumaticon, os dons do Espírito Santo. Carismato vem de carisma, de dom. Uma das palavras para dom, tá? É o carisma, tem a ver com graça, né? Charisma com graça, pneumaticon do Espírito Santo, pneuma do Espírito. Esses dons espirituais, aqui descrito em Coríntios 12, são divididos em alguns tipos, tá? Em alguns blocos. Mas antes de abordar esses blocos, veja aqui alguns tipos de dons que nós temos na Bíblia. Tá? Encontramos na Bíblia o dom natural, é presente, é aquela habilidade, a capacidade que a pessoa tem de fazer, a tendência, a inclinação para uma atividade A, B, C, D, que ela nasce com aquilo. Já nasce já com essa inteligência voltada para essa área, né? Aí tem aqui as múltiplas inteligências, ou a capacidade que alguém tem numa área A, B, C e D. Uns são capazes de ter a habilidade de cantar, ter uma voz, uma estrutura fonológica privilegiada, uma voz poderosa de saber cantar, ter um ouvido aguçado. Outros têm habilidade com coisas pequenas nas mãos. Cada um tem a sua habilidade. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu talento. A pessoa nasce com isso. Ao nascer com isso, ela usa na sua vida cotidiana. Né? Vale aqui ressaltar que esse dom natural também deve ser para a glória de Deus. Deve ser para abençoar pessoas. Mas a pessoa carrega, ela até ganha dinheiro com isso, porque ela acaba vivendo, tendo profissão, atividade, né? Um ofício de acordo com o seu dom natural. E aí, esse dom natural pode ser aprimorado a partir do momento que a pessoa busca conhecimento das leis que norteiam esse dom. Aí tem a ver com o dom e a ciência, né? Na verdade, as duas coisas se complementam. Quem não tem um dom e tem um conhecimento, até pode avançar, mas não consegue ir mais além. Quando há o casamento de dom natural e o conhecimento, a ciência da área, a pessoa explode. A pessoa tem aqui um dom de cantar, tem a chamada para música. Se ela estudar música, né, entender a ciência musical, ela vai longe. Mas porque somente a parte natural nem sempre dá conta. Mas é claro também que né, assim, se a pessoa somente estuda e não tem um dom, ela vai estudar muito, né, vai ter técnica de canto e tal, vai até avançar em alguma área, porque o homem é capaz de se adaptar em muitas áreas. E essa adaptação tem a ver com o conhecimento de área que tem acerca do assunto, e ele acaba tendo, portanto, condição de adaptação. Outra coisa é a tendência, é o dom natural, ok? Tem os dons ministeriais que vimos aula passada. Tá aí o vídeo 11, 12, os dons ministeriais da palavra que você pode ver lá e analisar conforme descrito em Efésios 4:11. Pastor, evangelista, mestre, doutores, apóstolos e profetas e tal. E os dons espirituais, que são esses 9 que nós lemos aqui na parte inicial. Ok? Em que vamos tratar a partir de agora acerca dos dons espirituais. Vamos lá. Os dons concedidos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Tá aí. Em primeiro lugar, antes de defini-los, vamos ver a sua finalidade. A sua finalidade. A sua tautologia. Para que eles servem? Qual a função? Qual o motivo? Qual a razão? Qual o propósito? É para promover as pessoas? Está aqui bem claro. Está no texto bíblico, inclusive. Lê depois lá a carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, edificação. Para edificar, exortar e consolar. O termo edificação lá no original tem a ver com construir edifício. Construir edifício tem a ver com fundamentação, com base, com estrutura. Os dons atuam para poder fortalecer a pessoa, né? Dar estrutura, dar peso, dar ânimo, dar força, da condição da pessoa andar, ficar de pé, ter essa base bem consolidada. Portanto, não tem a ver com conduzir, com guiar, com determinar, não tem a ver com edificar, não tem a ver com orientar, tem a ver com edificar. Não tem a ver como dizer o que vai fazer, tem a ver com edificar.
Não tem a ver como você vai casar com fulana. Não, tem a ver com edificação. A edificação atentar para a base, a lógica, ferramenta, tempo, investimento, estrutura, maturidade. Para exortação. Exortar aqui na ideia de encorajar, estimular, fortalecer. Aqui a ideia do advogar no sentido de fortalecer, de ajudar, de consolar, no aspecto de fazer, de encorajar para fazer o que é correto, o que é certo. É tirar a fraqueza, a debilidade, a mornidão, a inércia e dar à pessoa ânimo, encorajamento, encorajando-a a agir e a fazer enquanto operação dos dons espirituais. Não tem aqui, né, guiar, orientar, guiar a igreja. Não. Quem guia a igreja é o Espírito Santo através do pastor, da palavra, entende? Não é por causa dos dons. Dom tem que orientar. Vamos fazer assim, fazer essa porque Deus revelou. Negativo, é pela palavra, é pelo ministério da palavra. Deus deu a igreja, Jesus deu à igreja, os ministérios da palavra, para que esse ministério provoque aperfeiçoamento dos santos. Ali colocar as coisas no devido lugar. Aperfeiçoar tem a ver com uma ação ortopédica de reconstituir ossos quebrados. Pela palavra, meu irmão. Não é pela revelação, não. Não, alto lá é importante, mas não venha para cá, assim diz o Senhor, e vem com não vem que não vai, não. Aí não vou nem entrar no mérito aqui da história, porque aqui é uma aula mais assim, formal, porque aqui é a vontade de contar aqui 1000 histórias nessa linha aí de profetada, de visagem. Essa aí eu tô fora. Deus fala, Deus manifesta, Deus orienta, não para poder guiar a igreja, negativo, ok? Para consolar. Consolar aqui é fortalecer, animar, ensejar desejo de servir a Deus, de vencer a tristeza, a dor, a angústia. Uma palavra que vem de modo inspirado, de modo efusivo, e a pessoa é reanimada, reencorajada a servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Tá bom? Aí tem aqui algumas teorias sobre os dons espirituais. A primeira, os dons são naturais. Cada um tem, não é isso, natural, a pessoa nasce com isso. Os dons espirituais são manifestações do Espírito, que ele opera quando quer, na hora que quer e da maneira que deseja. Não tem a ver com a utilização, a manipulação humana. É somente humano, é papo furado. Usa quando quer. Quando é humano, a pessoa usa quando quer. Mas quando é do Espírito, ele que manifesta. Aquele irmão ali, ele é usado em profecia. Eu vou lá para ele profetizar para mim. Vai perder tempo. Porque é uma manifestação, não é da pessoa, não é quando ele quer, é quando Deus decide utilizá-lo. É por isso que muitas pessoas que Deus usa nessa linha, aí tem uma gama de pessoas que a busca para profetizar, ele para não ficar frustrado, aí começa a inventar coisa, entende? Se Deus quer falar com você, ele vai falar, vai usar o seu corpo, a sua igreja, você vai ter uma palavra profética. Não fique atrás de profecia em nome de Jesus. Fique atrás ou busque a palavra de Deus. Oh, meu Deus. Os dons são totalmente sobrenaturais. Não, a profecia e tal, a pessoa é tomada e fica em transe e em êxtase. Não. Tá? Há uma consciência, há uma nitidez, porque inclusive tem que usar com sabedoria, aguardar um e outro, usar com discernimento, não de qualquer maneira. Esse uso, portanto, tem a ver também com a utilização da lógica. Tá? Nega o envolvimento humano, de modo que o espírito ignora a mente humana. É estático, é pagão, não tem nada a ver. E por fim, os dons espirituais são encarnacionais, o que é verdade. Ou seja, Deus opera através do homem, porém sem anulação da sua personalidade, tá? Você tem uma consciência plena em que você está sendo usado e, portanto, até escolhe palavras A e B para poder falar. Vamos lá, vamos avançar aqui, tá? Aqui, ó, existem empecilhos que dificultam, portanto, a manifestação dos dons. Quais são eles? Ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A própria ignorância é um empecilho. A pessoa ignora, não sabe, não conhece, ignora de desdenhar ou ignora de não saber.
Tanto ignorar, de desdenhar, como ignorar, de não saber, são empecilhos às suas operações. A ignorância é uma arma do diabo. Né? O diabo escraviza. O meu povo foi derrotado porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é à toa que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É fundamental que você cresça na palavra. Além do desconhecimento, o uso indevido também é um problema. Promoção pessoal, desordem no culto, usar para outros fins, incredulidade, desinteresse, promoção pessoal. O profeta vai orar, como se a pessoa fosse um semideus. Né? Isso gera um problema. Não vem para cá como semideus não, porque nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Ponto. Deus usa cada um naquilo que lhe foi chamado. E o Espírito Santo particularmente a cada um dá conforme quer, para que seja útil. Não é para poder chamar para, não, o irmão ali é profeta e tal. E o profeta vai orar. Não vem com essa para cá que não tem. Não dá, não vai. Entende? É um empecilho. Desordem no culto. 300 pessoas ao mesmo tempo profetizando. Aí tem aquelas coisas assim, até inusitadas, né? Eis que falo contigo. Aí vem outro. Não. Eu que falo agora. Assim, ainda por cima fala ou é levantada quando a palavra está sendo pregada e exposta. Não, esperar um momento, um por cada vez, de modo sábio, de modo ordeiro, com ordem e decência. Está no culto lá, desordem no culto, saber o momento certo, saber a hora certa. Se é uma profecia pessoal, individual, em parte particular, vai lá e entrega e tal, não para poder se promover e criar esse frenesi no culto. Chamar atenção e para poder bater palma. Para outros fins, né? Fins quaisquer, financeiro às vezes, culto de revelação. Não tem culto de revelação, culto é para Deus. Não, o culto das divinas revelações. Não é porque você vai para o culto cultuar, ouvir a palavra de Deus, tal. Ele vai se manifestar conforme quer e deseja, seja pelo ministério da palavra ou seja pelo ministério os dons do Espírito Santo. E é claro, quando há incredulidade, a pessoa não crê, quem não crê não recebe. Tudo na Bíblia tem a ver com crer. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus para nós estão condicionadas à nossa crença, ou crer. Se você não crê, não recebe. Não crê que Deus cura. Tá bom, não vai ser curado. Não crê que Deus batiza no Espírito Santo. Tá bom, não vai ser batizado. Eu não crê que Deus enriquece e dá bênção. Tá bom, vai ver na pobreza. Eu creio que Deus salva. Tá bom, vai ser salvo. O que você crê? No que você crê, você vai aplicar a palavra. E aplicando a palavra, você vai alcançar. Eu creio que Deus batiza no Espírito Santo. Eu creio que Deus cura enfermidades nos enfermos. Eu creio que Deus prospera financeiramente. Eu creio. E está na palavra. Entende? É isso que você tem que entender. Porque se você crê, você atrai. A unção que nós respeitamos, atraímos. O que você crê, você atrai. Aqui é um manto que vai longe e tal. E desinteresse a pessoa não quer. Desinteresse, a pessoa não quer, portanto não procura com zelo, e não procurando com zelo não recebe. Pedido a se usar, buscar e achareis, bater e se usar. Quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate se abre. É uma lógica, uma via de mão dupla. Categoria dos dons espirituais. Já tem aqui 48 minutos, aqui vou ter uma hora aqui, mais 10 minutos e encerro essa aula aqui em nome do Senhor. Até caberia aqui agora mais um vídeo à parte para explicar cada um. E na verdade vou até parar por aqui. Aí no próximo vídeo, fazer mais um, no próximo eu vou tratar aqui pontualmente sobre a classificação dos dons espirituais, tá bom? Então você fique ligado, fique atento para o próximo vídeo que eu vou falar sobre a classificação dos dons espirituais. Aí fechar então esse pacote da aula 13 e fechando aqui o trimestre para a glória de Deus. Se você gostou dessa aula, não esqueça aí não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar e é claro também, de divulgar, e se inscrever no canal em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza plena que Deus vai te abençoar sobre modo. Ok, ali já montei ali o esqueminha bonitinho, uma nova configuração aqui dessa questão. Veja que eu tenho que mexer, operar, personalizar, não tem ninguém para mexer aqui, sou eu e eu sou chefe de mim mesmo, tá bom? Então, mas eu creio que virá um tempo de muita prosperidade
em que teria um estúdio próprio, um lugar adequado, com equipamento top, pessoas manipulando, técnicos atuando, e eu vou me preocupar somente com o conteúdo para entregar minha vida totalmente para Deus e para abençoar a sua vida. Eu creio que esse tempo chegará. Se você crê, diga aí embaixo, pastor, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, até a próxima, até o próximo vídeo, em nome do Senhor. Amém.